boa noite a você, meu irmão, a você, minha querida irmã, e a vocês, visitantes, internautas. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo desta obra doutrinária do Espiritismo cristão. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos aprendendo grandes lições e, especialmente, agora, conhecendo a história de como surgiu a doutrina espírita nas primeiras manifestações, nas primeiras comunicações. E então, é uma oportunidade ímpar nós estudarmos uma obra assim. Muitas pessoas que conhecem a doutrina, estudam várias obras, ainda não se importaram de conhecer a história desse surgimento do Consolador prometido por Jesus. São lições muito importantes para o nosso conhecimento. Faz parte da história que nós estamos acompanhando agora e aproveitando melhor ainda, por saber que a espiritualidade maior, os emissários do Cristo, as falanges do Espírito da Verdade, sempre estão trazendo aquilo que a humanidade necessita para o aprendizado. Por isso é importante nós acompanharmos os detalhes quando a humanidade está bem preparada para receber aquela revelação, aquela orientação. E então, nós aqui estamos, temos hoje a sequência das informações que são fatos históricos importantes. Nós vamos ver sobre nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo de Allan Kardec. Mas vamos fazer então uma prece, pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos que nos assistam, que nos ajudem nesse aproveitamento. Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração, que a nossa percepção possa estar abertos a estas lições, a estas luzes, para que nós possamos nos sentir familiarizados com esta doutrina maravilhosa e assim podermos também, por nossa parte, realizar algo em favor do esclarecimento desses irmãos que buscam a verdade. Divino amigo, que a tua paz e o teu amor esteja em nossos corações. Assim seja. Vamos ver os arquivos. Está no programa fundamental, módulo 2 da codificação espírita, roteiro 2, Allan Kardec, o professor e o codificador. Objetivos específicos: evidenciar os aspectos mais importantes da vida de Allan Kardec e os traços marcantes da sua
personalidade. Destacar a missão de Allan Kardec. Conteúdo básico. Nascido na cidade de Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu pela magistratura e na advocacia. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu essas carreiras. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Allan Kardec, na obra póstuma Biografia de Allan Kardec. Mais tarde, como professor, tornou-se muito conhecido pelas obras didáticas publicadas e pelo trabalho realizado no campo da educação. Através de sua carreira pedagógica, exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservado. Encontramos estas informações na obra de Zeus Van Tuyl, Grandes Espíritas do Brasil, homenagem especial a Allan Kardec. Allan Kardec renasceu com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está na obra A Caminho da Luz, capítulo 22, obra de Emmanuel. A seguir, nós temos as sugestões didáticas para aqueles grupos que têm condições de aplicar esse roteiro. Vamos agora aos subsídios. De duas são as fases que se pode dividir a vida de Allan Kardec. A primeira, como o consagrado professor Rivail. A segunda, como o codificador do Espiritismo. Destacaremos a seguir os aspectos mais importantes de sua luminosa trajetória pela Terra. Primeiro, o menino Hippolyte. Nascimento. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na cidade de Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, no seio de antiga família lionesa, de nobres e dignas tradições. Foram seus pais Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado íntegro, e Jeanne Louise Duhamel. O futuro codificador do Espiritismo recebeu um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes de honra e probidade.
grande número de seus antepassados se tinham distinguido na advocacia, na magistratura e até mesmo no trato dos problemas educacionais. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades, como se fora um adulto. Primeiros estudos. O Instituto de Everton. Conforme nos conta Henri Salce, biógrafo de Kardec, Rivaio realizou seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. É de se presumir que a influência paterna e materna tenham sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviam ao Everton, cidade suíça do cantão de Vaud, situada na extremidade SO do lago de Neuchâtel e na foz do Thiele, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação, ali instalado em 1805 pelo professor filantropo João Henrique Pestalozzi. Frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros, citado, descrito, imitado, era, numa palavra, a escola modelo da Europa. Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas voltavam maravilhadas de suas visitas ao famoso instituto. Louvaram o criador desta obra revolucionária e por ela também se interessaram Goethe, o rei da Prússia, Frederico Guilherme III e sua esposa Luísa, o czar da Rússia, Alexandre I, o rei Carlos IV da Espanha, os reis Baviera e de Württemberg, o imperador da Áustria, a futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina de Áustria, e muitos expoentes da nobreza europeia e do mundo cultural. O menino Denizar Rivaio, ao qual os destinos reservariam a sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço, Pestalozzi, possuidor de inteligência penetrante e alto espírito de observação, e ainda mais, inclinado naturalmente para a solução dos importantes problemas do ensino e para o estudo das ciências e da filosofia.
Rivaio cativou a simpatia e a admiração do velho professor, deste se tornando pouco depois eficiente colaborador. Os exemplos de amor ao próximo fornecido por Pestalozzi, para quem o amor é o eterno fundamento da educação, norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Aliás, até mesmo aquele bom senso que Flammarion com felicidade aplicou a Rivaio foi cultivado e avigorado com as lições e os exemplos recebidos no Instituto de Weverdon, onde também lhe desabrocharam as ideias que mais tarde colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Vamos só fazer algumas observações importantes, porque realmente toda essa história nos comove bastante. Nós então percebemos que os espíritos de alta envergadura moral, assim como Kardec e vários outros emissários do Cristo, já trazem desde a infância essa disposição da fraternidade, do acolhimento e do auxílio em favor do próximo. Nós estamos vendo aí como desde cedo se manifesta na personalidade de Allan Kardec. Por quê? Um espírito de luz, altamente preparado para uma missão importantíssima como esta. E tudo dentro do maior equilíbrio, da mais bem programada missão feita pela espiritualidade maior para o bom aproveitamento. Vejamos que a família onde ele foi ligado para trazer heranças morais, ele que já trazia na sua personalidade, né? Sabemos que ele foi, em outras reencarnações, um espírito também missionário de Jesus. Jan Hus, que já trazia um despertar das verdades espirituais. Não é? Ele foi perseguido na então encarnação de Jan Hus e, inclusive, foi sacrificado vivo, morreu queimado para defender uma causa, por defender uma causa. E então, como nós sabemos, esses grandes espíritos trazem uma personalidade muito marcante, muito contagiante a todos aqueles com quem convive. E então, aproveitando-se dessas virtudes, é colocado em uma família de tradições inigualável, para que possa reforçar, melhor dizendo, um caráter onde toda a sociedade, todos aqueles que conhecem, que procuram se identificar, procuram se esclarecer dos objetivos desses autores, dessas pessoas, se sentem admirados pelo exemplo, pela vida de dedicação em favor da sociedade, da humanidade, não é? Sem aquele interesse egoístico da maioria de nós, não é? Por ser já um espírito altamente iluminado. Não é assim? E então, vemos aí que ele também foi muito favorecido pelo seu grande mestre Pestalozzi, grande conhecedor, e já tinha também
como premissa o amor como fundamento da educação. Olha que maravilha, né? Então, a espiritualidade trabalha em grande sintonia com esses que buscam iluminar a humanidade, trazer as verdades com maior precisão, para que possamos nós aprender o caminho da nossa iluminação. E agora vamos ver sobre o professor Rivaio. As obras didáticas. Sem dúvida, chegando à capital da França, Denisard Rivaio logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para prestar o seu primeiro, ou melhor, para preparar o seu primeiro livro didático. Assim é que, em dezembro de 1823, lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com modificações. O curso de aritmética, constituiu a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público por Rivaio. O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos de idade, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando-o em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. A obra em questão era recomendada aos instrutores, aos institutores e às mães de família que se desejassem dar a seus filhos as primeiras noções de aritmética, e primava pela simplicidade e clareza, qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivaio Kardec. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do aluno. Este não se limita a reter as fórmulas pela memória. Penetra-lhes a essência, por assim dizer. Além dessa obra, Rivaio publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica, no dizer de Vinteuil e de Thyssen. Destacaremos, dentre outras, as seguintes: Curso completo teórico e prático de aritmética, em 1845. Plano proposto para melhoria da educação pública, 1828. Gramática francesa clássica, 1831. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Em 1831. Memória sobre a instrução pública, em 1831. Manual dos exames para os títulos de capacidade, em 1846.
Soluções dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética, em 1847. Projeto de reforma no tocante aos exames e aos educandários para meninas, em 1847. Catecismo Gramatical da Língua Francesa, em 1848. Ditados Normais dos Exames, em 1849. Ditados da Primeira e da Segunda Idade, em 1850. Gramática Normal dos Exames, com Levi Álvares, em 1849. Curso de Cálculo Mental, em 1845 ou antes. Programa dos cursos usuais de Física, Química, Astronomia e Fisiologia, em 1849, provavelmente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vendo aí que realmente, pelas informações que estamos recebendo, foi um espírito, ou é, melhor dizendo, um espírito altamente preparado para a missão que veio de revelar a doutrina dos espíritos, essa doutrina maravilhosa que nos traz tanto conforto, tanta paz, tanta confiança em nosso futuro. Então, não é de se duvidar da providência divina e especialmente nosso querido Mestre Jesus, já preparando esses emissários de acordo com as necessidades da humanidade em várias épocas da humanidade, Em várias épocas em que a humanidade vai tendo necessidades a mais, surgindo aquele preparo da inteligência, preparo para a recepção de novas revelações, Jesus sempre enviou estes missionários. Temos grandes exemplos aí. E então Allan Kardec não é diferente. É um espírito ímpar na história da humanidade. É assim? Então agora vamos aproveitar para fazermos um pouco mais da leitura. Peço desculpa a vocês que às vezes pode ficar um pouquinho mais cansativo, mas são informações que vão nos ajudar a compreender a história do Espiritismo, Como surgiu, e então temos que ver a base, de qual a mente surgiu as lições da codificação da doutrina espírita. Surgiu no sentido de organizar, codificar e trazer de uma forma didática, de uma forma bem compreensível a todos aqueles que desejarem aprender. E então foi o grande médium dos últimos tempos, podemos dizer, porque foi um instrumento dessas falanges emissárias de nosso Senhor Jesus Cristo. E então vamos ver agora o ensino intuitivo. Como não podia deixar de ser, Rivaio utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi, segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia,
recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, educação dos sentidos, com passagem natural a atividades mentais que preludiam a intuição intelectual. A ideia existe originariamente na criança, e a intuição sensível é somente a sua realização concreta. O único meio de a ideia se tornar compreensível porque se encontra como força modeladora que vive e atua na criança. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, etc., operando sobre todas as faculdades da criança. A base da instrução elementar de Pestalozzi, afirmou Julien de Paris, é a intuição, que ele considera como fundamento geral de nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano da maneira mais natural. O exercício das funções diretivas e educacionais. Tendo fundado em 1826 em Paris a instituição Rivaio, o jovem professor aí exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos aos quais ele carinhosamente chamava meus amigos. Deve-se ressaltar que, tanto na instituição como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivaio pôde contar com o apoio e a dedicação da professora Amélie Gabrielle Baudet, com quem se casara em 1832. Foi no decorrer de sua carreira de instrutor filantropo que Rivaio exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Assim, antes mesmo que o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já havia Rivaio firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Olha aí, gente, a importância de nós conhecermos a biografia, a história, os fatos marcantes da vida desse extraordinário homem que esteve aqui entre nós com esta missão sublime. Esse último parágrafo aqui faz uma síntese de como, mesmo antes de surgir o Espiritismo, mesmo antes dos fenômenos que deram origem ao Espiritismo, esse que nós conhecemos como Allan Kardec, que é o professor Rivaio, ele, pelo trabalho, pela dedicação, pela sua capacidade extraordinária, já havia conquistado
uma postura diante do povo francês, respeitado por autoridades, por professores, grandes personalidades da época tinham grande admiração e respeito pela figura de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso querido Allan Kardec, né? Então estamos confirmando aí, antes que o Espiritismo trouxesse essa popularidade e que trouxesse também a imortalidade desse nome, desse benfeitor da humanidade. Esse que nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, né? Ele já havia firmado bem alto o conceito do povo francês e o respeito dessas autoridades. Olha aí, gente. Então, para nós é uma alegria muito grande podermos conhecer melhor a história desse espírito de luz que veio iluminar os caminhos da humanidade, né? Trazer a luz de nosso Senhor Jesus Cristo para que nós tenhamos essa facilidade de entendimento, de compreensão e aprendermos o caminho da pátria celeste. Formar o caminho que há de trazer felicidade a todos nós, a toda a humanidade. Não é assim? E então deixaremos para a próxima semana a missão. E será um complemento extraordinário para o nosso conhecimento, não é? Gente, eu quero pedir desculpas porque a leitura foi bastante longa, mas eu acredito que foi muito proveitoso. Para mim, pelo menos, foi fantástico. Mais conhecimento, mais luz, mais proximidade desse espírito amoroso, que é um missionário do Cristo. É assim? Então nós vamos agora fazer a nossa prece, finalizando o nosso estudo da noite. Agradecidos a Deus, a Jesus, e aos nossos mentores amigos. Senhor, estamos felizes e agradecidos por esses momentos de estudo, de aprendizado e de fortalecimento em nossos conhecimentos. Agradecidos, Senhor, pela companhia dos teus missionários. Agradecidos pela tua luz. E que possamos conservar conosco esta luz. Te pedimos a bênção, o amparo, a proteção a todos nós, encarnados e desencarnados, pois sabemos que existem muitos irmãos no plano espiritual, assim como nós, desejosos desse aprendizado de luz. Obrigado, Senhor Jesus. Gratidão, que a tua paz permaneça em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos internautas, muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão a todos.